Essa é uma verdadeira viagem, gente. Não é um curso, não é uma formação, é uma jornada, é uma viagem ao interior daquela parte mais profunda de nós mesmos, da qual a gente muitas vezes insiste em fugir. É uma busca por aquilo que há de mais verdadeiro, de mais essencial em cada um de nós, uma missão de vida que mais cedo ou mais tarde todos nós teremos que cumprir. Eu vou compartilhar algo com vocês, eu quero que vocês escutem com esse ouvido que não apenas escuta, mas esse ouvido do nosso coração, tá? Vamos colocar o nosso coração em ressonância com o coração da Mãe Terra, para receber e ver se isso faz sentido para a gente, e ver se isso acessa esse lugar interno. Era uma vez uma mulher. Essa mulher se amava e era amada. Por ser amada, era reconhecida como inteira em si. Por ser reconhecida, era livre, livre para existir. Essa mulher, ela vivia com os pés na terra e a cabeça nas nuvens. Possuía todos os atributos de uma deusa. Era humana e ao mesmo tempo divino. E havia algo selvagem nos seus olhos que nenhuma civilização ou religião poderiam domar. Por isso mesmo essa mulher foi temida. E por ser temida, ela foi reprimida e banida do convívio dos demais. Ela foi queimada nas fogueiras da ignorância, amordaçada nas malhas da censura, presa nas correntes da indiferença. Após tantos séculos de repressão, aqueles que a haviam represado acreditavam que sua luz havia finalmente se acabado, que sua natureza selvagem e aterradora havia desaparecido por completo. Porém, essa mulher faz parte da própria natureza. Ela é a própria natureza. Portanto, ela nunca vai poder ser aniquilada. De sua completude, temos apenas resquícios, mas ela sobrevive nas histórias, nos contos de fadas e no fundo da alma de todos os homens e as mulheres que sentem um profundo sentimento de vazio e solidão até em suas vidas. Eles escutam o chamado que vem dos ossos, das profundezas da carne, o chamado da mulher selvagem, há muito reprimida, há muito massacrada, mas de nenhuma forma. Escute bem agora. Escuta bem, abre o seu ouvido, dá o seu grito aí, dá o seu uivo. Au! De nenhuma forma esquecida. Assim como Clarissa Pinkola-Estés, nesse brilhante livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? O nosso propósito nessa jornada é sair em busca, vamos dizer assim, daquela que sabe, da mulher selvagem. É um verdadeiro trabalho de escavação mesmo, nas partes mais subterrâneas da psique, em busca de algo que eu considero muito precioso, que foi há muito tempo contido. Através dos contos, dos mitos, aos poucos, a gente vai fazer revelar essas facetas da alma feminina, que tem sido maltratada, não apenas pela sociedade, mas principalmente pela própria mulher, que se afastou da sua alma selvagem. Essa é uma verdadeira viagem, gente. Não é um curso, não é uma formação, é uma jornada, é uma viagem ao interior daquela parte mais profunda de nós mesmos, da qual a gente muitas vezes insiste em fugir.
é uma busca por aquilo que há de mais verdadeiro, de mais essencial em cada um de nós, uma missão de vida que mais cedo ou mais tarde todos nós teremos que cumprir, tá? Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos, literalmente falando. Eu convido você a inspirar profundamente. Inspirar bem profundamente. Pense que você está se elevando acima da sua própria loucura. De olhos fechados, se possível. Elevar-se é ir acima de nós, acima do nosso ponto fraco, dessas amebas que te põem para baixo. Olha para elas. Essas vozes dentro de você que te depreciam, que te condenam, que te criticam, que te seguram, que te atrasam, que te diminuem. Sabe essas vozes? Vê se você lembra de alguma delas. Não, você não pode. Não pode ser assim. O que você fez mais uma vez foi errado. Ai, foi horrível. Como você não gosta dele? Como você não gosta dela? Você não é boa o suficiente. Não vai dar certo isso. Continua aí nesse relacionamento. Continua nesse trabalho. Você já fez o seu extrato? Você não merece o melhor. Você é a culpada. Você tem que olhar para isso. Agora pensa, sente, intui, respira, que você está acima dessas vozes. Pensa, sente, visualiza você subindo. Pensa em você indo além. Porque se você olhar embaixo, tem vozes dizendo o que é certo e o que é errado. E acima só tem você. São duas posturas diferentes e você pode elevar-se e ir além daquilo que fala-se de você, além daquilo que você fala de você. Mudando a sua postura nesse sentimento inicialmente, você vai mudar o valor de si, você vai mudar a sua maneira de ver. E com isso, consequentemente, as forças que criam o destino vão mudando o seu destino. Ir acima de si, superar-se. Vai ser você quem toma conta do seu espaço. Pense, quem você precisa pôr para fora? Seus pais que você ama? Seus filhos que você ama? Sim, você ama, mas eles estão lá fora. Não tem isso de eles terem mais direito do que você. Não tem isso de você fazer coisas ruins com você mesmo por causa de cada um deles. Assim também nos relacionamentos. Como você se põe lá embaixo com medo de ficar sem um relacionamento? Como se você não tivesse você. Com medo da sua própria solidão. Solidão nada mais é do que ter se empurrado para dentro, feito um buraco no peito. E esse buraco, nesse buraco, quem devia estar? Quem devia estar? Você. Vamos pôr-nos para cima agora, mudar por dentro. Vamos dizer não. Eu quero estar acima de todas as conversas, de relacionamentos. Não quero sofrer mais com bobagens que a minha cabeça me impõe. O que eu vou resolver? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Eu quero estar acima. Não quero fazer nada agora. Sobe lá em cima. Visualiza mesmo. É importante. Quando você está lá em cima, você vai perceber que as pessoas, de alguma maneira, que representam todas essas falas, não é estar acima de alguém, mas essas falas estão embaixo. Embaixo, porque representam muitas vezes a miséria humana contra você. Pega o chefe, o marido, o namorado, os filhos, a família, agradece os pais. Constela isso. Mas põe lá embaixo, solta a postura interior. Não tem ninguém acima de você. Sinta a tua cabeça livre, em cima. Sinta-se você subir. Essa é você. Você que estava presa, começa a vir para frente. Vá para fora, para cima.
porque você começou a se dar a vez, começou a se levantar. Se levantar é uma atitude interior. E saiu lá de trás, assumir o seu espaço aqui na frente. É para você. É sustentar quem você é, a tua persona, a tua pessoa. É construir com maior naturalidade, com maior aprovação o ser que você é. Quanto mais você estiver em primeiro lugar, mais as forças espirituais vão criar para você o quê? Só o melhor. Só o melhor. Recebe isso, inspira, e a hora que eu tocar o sininho, você vai abrir os seus olhos. Se é que você fechou, já que eu não estou vendo ninguém, nem o chat. Nessa sexta-feira eu peço as bênçãos também de Vênus, né, de Afrodite, a deusa do amor, a personificação do prazer. Mas a gente vai a essa temática de hoje, né? Esse é um capítulo que mexe muito com a minha experiência pessoal e que eu verdadeiramente acredito que mexe muito com a experiência pessoal de muitas mulheres, né? Por quê? Por que será que mexe tanto com a minha experiência pessoal e com a experiência de todas nós? Por quê, gente? Eu não consigo nem ler o chat, que tristeza. Ah, meu Deus, minha deusa. Esse capítulo fala sobre segredos. Esse capítulo fala sobre silenciamento. Esse capítulo fala sobre tudo que foi imposto dentro de nós e que fez com que a gente calasse a nossa voz. Os desejos mais profundos e importantes para construir o que a gente chama de eu, ou o processo de individuação, né, de acordo com a psicologia analítica, que foge daquele caminho que é esperado, né, que tenta nos calar. Então, a gente tem que ter o quê? A passividade, a obediência, a subserviência. Então, essa é a temática do Clã das Cicatrizes, esse clã que agora eu faço parte e que eu te convido para fazer parte também, né? E eu separei aqui alguns parágrafos do início desse capítulo para ler para vocês. Então, eu vou convidar mais uma vez para você inspirar profundamente, porque apesar da gente já ter lido milhões de vezes o livro, né? E muitas mulheres aqui já conhecem essa temática, estudam com essa temática, é muito diferente quando alguém lê para você. Quando uma avó fala, a terra silencia. Eu não sou avó ainda, mas eu já sou uma anciã, já passei dos 50, já estou nesse lugar, né, que a gente entra nessa plenitude, nessa sabedoria de que a gente pode, de que a gente merece, de que é bom. Então, sintam esse cheiro da mata selvagem, esse cheiro da grama, da terra molhada. Recebe essa medicina das palavras e deixa essas palavras entrarem nesse espaço do vazio. Quando eu e a Mariana fizemos, a Mariana Mourão, quem não conhece o trabalho dela é lindo também, a primeira turma de formação de guardiãs online, eu a convidei para fazer comigo e com muita maestria, a Mari veio com toda a potência dela, e a primeira aula da turma, ela falou, Sô, vamos fazer uma meditação para trabalhar com as mulheres esse espaço do vazio, da possibilidade, que é aquele lugar que você entra, que você já conhece aquele tema, mas você entra, deixa eu aprender mais um pouquinho sobre isso, porque sempre tem algo diferente. Esse é o segredo da longevidade, Mariana, tá? A gente não falou sobre isso naquela época, mas eu tenho estudado muito sobre longevidade, como envelhecer com longevidade, com qualidade de vida. Um dos segredos é você se abrir para esse vazio, é você confiar que sempre tem algo novo, mesmo naquilo que você leu todos os dias, e encontrar algo novo ali, tá? Então eu vou ler para vocês, tá bom? As lágrimas são como um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma.
As lágrimas erguem o seu barco das pedras, que soltam-no do chão seco e carrega-no para um lugar novo, para um lugar melhor. Existem tantos oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram. Por quê? Porque nós fomos ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos nossos pais e das nossas mães, os segredos dos homens, da sociedade, bem como os nossos próprios segredos. O nosso choro, o choro da mulher, sempre foi considerado perigoso. Por quê? Porque ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher, é melhor chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes. E o que é esse clã das cicatrizes? É uma eterna tribo de mulheres de todas as cores, de todas as nacionalidades, de todos os idiomas, igual a minha blusa, que no decorrer dos séculos passaram por algo de grandioso e que mantiveram o seu orgulho. Lembraram de algo? Quem nunca? Todas as mulheres têm histórias pessoais tão abrangentes, tão poderosas quanto a força espiritual existente nos contos de fadas. Existe, no entanto, um tipo singular de história que está relacionado aos segredos da mulher, especialmente aqueles associados à vergonha. São algumas das histórias mais importantes que a mulher pode dedicar o seu tempo a destrinchar. Para a maioria das mulheres, essas histórias estão incrustadas, não como pedras preciosas numa coroa, mas como cascalho negro na pele da alma. Não é fantástico, gente? Não é lindo? O segredo da mulher muitas vezes tem a ver com as lágrimas que ela chora escondida. E esse segredo, ele pode ser silenciado por uma ameaça da própria mulher consigo mesma. É isso que fala esse capítulo. Pode ser uma ameaça sofrida por terceiros ou por alguém ou alguém que detém mais poder do que ela. E o seu medo pode vir de um medo de privação de direitos. Seja um medo de privação em relação aos seus filhos, ao seu cônjuge, a pessoa que ela ama, ou as pessoas, ao seu emprego, esse medo pode fazer com que ela guarde aquele segredo durante muito e muito tempo. Mas não tem jeito. Um dia, esse segredo vem à tona. E é sobre isso que fala um dos contos do capítulo 13 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a mulher dos cabelos de ouro. É bem interessante porque esse conto, ele fala sobre uma menina de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Essa menina, ela era muito pobre e ela não tinha nem pai nem mãe. E ela morava sozinha no bosque. E ela tecia num tear feito de galhos de nogueira preto. Estão visualizando? Essa jovem, ela se recusava a se casar com um Brutamontes. Esse Brutamontes era filho do carvoeiro, que tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa de se livrar dele, ela lhe deu o quê? Uma mecha de cabelo dourado. Ele, no entanto, ele não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário e espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas obviamente zombaram dele e consideraram ele o quê? Um louco. E o que ele fez? Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher e a matou com suas próprias mãos e enterrou o seu corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou a ausência dessa mulher. Ninguém perguntava por sua casa, nem por sua saúde.
Na sua cova, porém, presta atenção aqui, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira veio do solo, abriu o solo negro para subir em curvas espirais e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Aí uns pastores que cortavam os juncos anelados para fazer flautas, e quando eles foram tocar as flautas, as flautinhas, começaram a cantar sem parar. Olha só. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. Assim jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse, mais uma vez, estar em segurança. Então, se eu tivesse com o chat aqui, eu perguntaria agora para vocês. Vou continuar perguntando. O que essa história quer dizer para você? Lembrando que tem duas formas de ler uma história, além de milhares de outras. Uma delas é a nossa psique é toda a história, ou seja, nós somos o cabelo, nós somos o coveiro, nós somos o homem, o brutamontes, e a parte que a gente analisa separadamente cada um dos personagens. O que essa história fala para você, e eu não vou poder nem ler aqui, vai ser muito interessante, então vai virar uma conversa entre vocês, isso é muito bom, porque vocês já trocam os contatos, já vão no Instagram de cada uma das mulheres que estão aí, curtem, comentam, porque isso aumenta o algoritmo, e aí você pratica o quê? O quê que se fala tanto e não se faz quase nada hoje em dia? Uma palavrinha, não é Soraya, não é nada de é sororidade. Fala-se muito, tem tantos discursos lindos, eu acho até bom, mas faz tão pouco. Vamos começar? Sororidade. Mas o que essa história quer dizer? Tá? Vamos fazer aqui, vamos começar aqui com algumas leituras, né? Uma com todos os elementos de uma mesma psique. E ainda, o que a gente pode alcançar além das palavras que estão nesse conto, né? Nessa profundidade, olhando para o aspecto cultural, para o aspecto social, para o aspecto político, para o aspecto econômico, porque está aí tudo, um monte de coisa. Então, é muito legal a gente observar, em primeiro lugar, que nesse conto nós temos a presença de um feminino que, por causa da sua recusa, morre. Ela recusa a se casar, a cumprir algo que a sociedade determina que ela tem que cumprir, e ela simplesmente morre para algo. Então, ela é enterrada, né? Enterrada como indigente, e ela tem os longos cabelos dourados, e a partir do momento que ela é enterrada de forma totalmente secreta, os cabelos dela não param de crescer. Os cabelos dela crescem tanto, tanto, que eles perfuram a terra. E quando vem finalmente à superfície, as autoridades locais começam a desconfiar. De onde vem aqueles cabelos? E aí, o agressor é penalizado para que todos ficassem em paz. Então, esse conto, ele é bem curto, eu acredito até que é uma das histórias mais curtas, né? Tem a Menina dos Fósforos, que é curtinha também, mas acho que essa é uma das mais curtas do livro. Tem outra história nesse capítulo também, mas não é o propósito desse encontro. Então, a priori, gente, a gente está falando de uma mulher que se recusou a cumprir alguma obrigação que foi socialmente imposta. Nesse caso, o casamento forçado que ela não desejava. Então, vamos olhar para esse aspecto social, político, econômico, que a gente vive muito, né? Eu sou abusada, mas que roupa você estava vestindo no dia que você foi abusada? Ainda acontece essa pergunta, vocês não sabem disso? Quantos abusos, né? E quantos desses abusos estão em segredo, porque a gente tem vergonha de contar, a gente tem vergonha de ouvir depois essa pergunta. Em algum lugar nosso,
ou na nossa família, alguém diz pra gente que a gente é culpada, tá? Então, a mensagem interior desse conto, ela é muito profunda. Ela fala dessa força da vida da mulher selvagem, que aqui está encarnada pelos seus cabelos, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente pode viver qualquer situação, a gente pode perder a nossa pele, a gente pode ser julgada, podem cortar mas a mulher selvagem, essa força que é a própria natureza, ela continua a crescer, ela continua a viver, ela continua a transmitir uma sabedoria, mesmo que fisicamente ela seja silenciada e enterrada. Essa história é, assim, provavelmente um fragmento de uma narrativa de morte e ressurreição muito maior e mais antiga, né, girando em torno de uma divindade feminina, né, aquela que é de alguma maneira calada, mas que continua ali, que é podada, mas que continua aí, né? Além disso, esse conto, ele nos fala sobre essa natureza dos segredos, e talvez até mesmo o que é que morre exatamente na psique quando a vida da mulher não é devidamente valorizada. Então, nessa história, o assassinato da mulher que mora lá na floresta é o segredo. Então, essa mulher, o que ela representa? Ela representa uma donzela, né? A Core, né? A filha de Deméter, a menina em nós. É o aspecto da mulher que não quer casar. É o aspecto da psique feminina, a parte da gente que quer ficar só consigo mesma. É a mística, é a solitária, nesse sentido positivo, tá? Que se dedica a escolher, que se dedica a criar, que se dedica a ter os seus próprios pensamentos, as suas próprias iniciativas, né? Um feminino selvagem que sofre com traumas ou com a guarda de um segredo. Então, esse sentido, o que é o segredo, né? Na realidade, é o assassinato, né? Quando você tem que esconder uma parte da sua psique, tem que esconder algo que está lá dentro, uma parte sua morre quando você esconde algo a respeito de você mesmo, ou um segredo de família, né? Lembrando que quando a gente sofre um trauma ou a gente guarda um segredo, tem esse sentido integral do self que não precisa ter muita coisa para se sentir feliz. Esse coração da psique feminina que tece na floresta, no tear da Nogueira Preta, que é o exemplo que é dado no conto, ele está em paz ali, ele está bem consigo mesmo. Aí vem alguém e diz para você: ah, mas se eu fosse você, cortava esse cabelo. Se eu fosse você, nossa, não sentava de perna aberta. Se eu fosse você, você não é eu. Não é eu. Quando você for eu, você faz. O dia que você for eu, quem sabe acontece uma mágica, você vai se transformar em eu, que é impossível, e aí você faz. Caso contrário, não. Deixa eu ver se tem algum recado aqui. Os segredos, né, segundo a Clarissa, eles têm outros temas também. E alguns sistemas muito comuns dos segredos que as mulheres guardam, né? Isso é do próprio livro da Clarissa, né? Segredos de traição, de amor proibido, de curiosidade censurável, de atos desesperados de paixão, atos forçados, amor não correspondido, ciúme, rejeição, vingança, fúria, crueldade consigo mesmo ou com os outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis, sabe aquela situação, a Graziela, gratidão, que você, de repente, traiu o seu marido em algum momento, quer dizer, você não traiu a você mesma, mas estava num relacionamento horrível, e você foi lá e, sei lá, né, tudo bem, você poderia ter falado para ele, ter se separado, mas não dava naquele momento, aí você guarda aquilo só para você, tem uma hora que você não vai aguentar conviver com aquilo, né? Estilo de vida, interesses sexuais condenados, gravidezes não planejadas, ódio, agressão, ferimento, morte acidental, promessas não cumpridas, falta de coragem. Ou seja, existem muitos segredos além desses que eu citei, que a Clarissa cita no livro,
possíveis, mas o que importa é que, independente de qual for o segredo, a consequência de guardar um segredo, de enterrar um segredo, né? Então, o Brutamontes que mata a mulher e enterra, na realidade, aquilo uma hora vai vir à tona, aqueles cabelinhos vão vir, aquilo vai vir uma hora, você pode ter morrido, vai vir, os seus, né, descendentes vão trazer aquilo, aquele segredo vai dar um jeito, né? Aquele segredo, a mulher, ela vai se punir pela omissão desse fator. Então, uma parte dela é esse próprio Brutamontes, tá? Porque a sua psique rejeitou uma parte dela muito importante, não dá para matar uma parte nossa. Tá? Então, não importa a natureza do segredo, não importa quanta dor esteja envolvida na sua guarda, a psique é afetada do mesmo jeito. A Clarissa, no seu livro, ela conta um exemplo, ela fala de uma mulher que o marido, 40 anos antes, havia, né, uma mulher que ela foi casada e o marido cometeu um suicídio logo após ao casamento. Você já pensou, é muito trágico, né? Gente, já pensou, você casa, o seu marido comete um suicídio. A primeira coisa que você pensa, meu, era mais fácil ele ter desistido do casamento, se matou por minha causa, né? Porque vem um monte de culpa. E o pior, a Clarissa conta, que essa mulher foi aconselhada para a família a ocultar as provas dessa grave enfermidade depressiva que ele sofria, porque ele era depressivo, né? E ele sofria de raiva, ele tinha uma dor emocional, e essas consequências, né? Guardar esse segredo criou nessa mulher o quê? Uma zona morta relacionada à aflição dele, que virou a sua própria aflição. Então, na realidade, ela acabou permitindo que a família do marido a traísse, quando ela concordou com a exigência de que nunca deveria revelar o fato de como, né, porque ele se matou por causa da situação que ele vivia com a família, né, por causa do que ele carregava com a família, uma crueldade que ele viveu durante anos a fios. E ela teve que guardar esse silêncio total. E ninguém ligava para ela para perguntar como você está se sentindo, você quer receber uma visita hoje, você sente falta dele, né? Então, ou seja, todos poderiam estar sentindo alguma coisa, né? Mas ninguém compartilhava. Então a mulher, ela cavava diariamente a sepultura do seu marido e enterrava sozinha a sua dor ano após ano. E a Clarissa conta que, com o tempo, essa mulher começou a evitar outros dias de comemoração naquela família. Aniversário de casamento, nascimento e até o seu próprio aniversário. Então, a zona morta, ela foi, os cabelinhos, né? Ela foi se espalhando do centro do segredo para fora. E não foi só cobrindo os acontecimentos comemorativos, mas se estendendo a outros festejos. Então, todos esses acontecimentos das famílias e das amizades, eles eram menosprezados por essa mulher. Por quê? Porque ela considerava o quê? Uma falta de tempo. Por que ela considerava isso? Porque no seu inconsciente eram gestos vazios, já que ninguém se aproximou da dor dela, do seu desespero, a sua dor crônica, né? Essa questão que está relacionada diretamente à vergonha da família. A gente guarda um segredo porque a gente tem vergonha. Existe uma parte da psique dessa mulher, da mulher da história, né, também, que a Clarissa conta, que está rejeitada e que precisa ser integrada para que a sua mulher viva de forma plena e integral, para que ela possa trazer de volta a vida. Guardar um segredo acaba nos isolando. As mulheres, né, daquela família poderiam ter oferecido para ela o quê? Afeto, conexão, podiam ter cuidado dela naquele momento e não ter pedido para ela o quê? Guarda esse segredo, porque nós temos vergonha, né? Então, quando eu escuto, quando eu guardo um segredo, na realidade, por que as pessoas não querem falar a respeito do segredo? Por que será? Por que as pessoas têm um segredo em família, um aborto, um filho que foi adotado? Por que elas guardam aquele segredo? Por quê? Porque escutar aquele segredo, muitas vezes, ou sempre,
é entrar em contato com a parte deles que também está escondida. Então, se uma pessoa tem uma parte escondida, ela não quer saber da parte escondida do outro. Muitas vezes é por isso que a gente recorre ao quê? Ao quê? A um terapeuta, a um círculo de mulheres terapêutico, a um círculo de mulheres que não é terapia, mas é terapêutico, uma mentoria. Porque o terapeuta é preparado para isso, né? Ele está ali com a função não apenas de receber um segredo, mas o terapeuta é preparado para essa escuta que a gente chama terapêutica. Então, mesmo que você estiver vendo, né, alguma coisa, se você estiver com qualquer sensação, conta para alguém. Nunca é tarde demais. E se você acredita que não consegue contar um segredo em voz alta, né? Às vezes a gente não consegue. Escreve uma carta com esse segredo. Escolhe uma pessoa que os seus instintos julgam ser confiável. A Clarissa, ela fala no livro, ela até coloca os segredos como assassinos. Eu acho isso fenomenal. Aliás, mal sabia a Clarissa quando ela escreveu esse livro, ela levou acho que uma década para escrever, o quanto esse livro seria um portal, né? E a Clarissa fala o seguinte: o problema dos segredos é que eles estão envoltos em vergonha. Está no fato de eles isolarem a mulher da sua natureza instintiva, que essencialmente é o quê? Livre e alegre e ousada. Ela simplesmente fala, não tem nenhum problema falar, contar. Por que aquilo é feio de contar? Quando existe um segredo pequenininho ou um segredo atroz na psique, a mulher não consegue nem chegar perto dele. Na realidade, por defesa, ela acaba evitando entrar em contato com qualquer coisa que a lembre daquele segredo, ou que faça com que sua dor crônica, de alguma maneira, se intensifique. Agora, se, no entanto, a mulher deseja manter os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da sua própria psique, ou seja, trazer o seu instinto selvagem, a sua natureza selvagem, ela precisa aprender e encontrar uma maneira, mesmo que seja em terapia, de revelar o seu segredo, ou o segredo da sua família, a alguém de sua confiança, e recontar isso várias vezes, quantas vezes for necessário, porque uma ferida, gente, ela não se cura apenas com o primeiro tratamento. Às vezes é necessário, né, um tratamento contínuo até que aquilo se cure. E aí, quando afinal aquele segredo se revela, a alma precisa de uma resposta melhor do que, não é mesmo? Ah, você fez um aborto? Ai, que pena, né? Pois é, a vida é dura mesmo, né? Dá vontade de você matar aquela pessoa, né? Enterrar. Não dá vontade? Quando você vai, demora para se abrir, demora uns 30 anos ali para se abrir, aí você conta para aquela pessoa, a pessoa te responde assim, gente. Não dá vontade de matar? Se eu fosse uma viking, arrancava o pescoço, amarrava. Porque isso não é meu segredo, não, gente. Mas fala sério. Poxa vida, né? Cada um. Não é a vitimização você acolher alguém que conta algo, pois a pessoa levou, tipo, tá lá num leito de morte para contar um negócio e não deixa pro leito de morte, gente, porque de repente não pode dar mais tempo. Quem conta precisa se esforçar para não desperdiçar ou não depreciar a questão. E é uma bênção se quem ouve for uma pessoa que sabe escutar, com o coração comovido, que é a famosa empatia. E que essa pessoa possa se retrair, estremecer e sentir essa fisgada no coração sem perder o controle. A parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que os outros se comovam com ele. Então, dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber esse auxílio, ao receber esse cuidado que falta durante o drama original, né? Isso acontece, e não é para entrar na vitimização, mas é na sensibilização, porque aquilo para ela está sendo difícil. E quando um segredo não é revelado, essa dor persiste, os cabelinhos continuam lá, né? Ficam lá para toda a vida. E a Clarissa fala que tem um estudo, né, realizado com escrita de diários, né,
Paul Rosenblatt, que é um PhD, que ele concluiu, porque é um estudo, é uma pesquisa, que as pessoas podem se recuperar da pior parte da sua dor da alma do primeiro ou segundo ano após uma tragédia, dependendo, claro, do sistema de apoio que essa pessoa tenha, se ela busca terapia ou não, mas que essa tragédia, ela pode ser aliviada se ela começar a escrever os diários e não sentir vergonha e apenas sentir a dor. E se a pessoa tem esse sistema de apoio, entre outros aspectos, daí em diante ela pode passar sim por períodos de dor. E aí ela tem que fazer o quê, gente? O que eu falei no começo? Chorar. Chorar. Chorar e chorar. Porque chorar é aquele momento que a gente chora, é quando a mulher selvagem nos abraça. Porque ela é o nosso self instintivo. Ela, dentro de nós, consegue suportar os nossos gritos, os nossos uivos, o nosso desejo de morrer sem morrer. Eu estou parafraseando a Clarissa aqui do meu jeito, com licença poética, tá? A mulher selvagem dentro de nós, essa parte instintiva da nossa psique, ela é a mulher medicina, ela é a visionária, ela é a mestra, ela é a curandeira, sabe? Ela é aquela que sabe. Por que ela sabe? Não sei. Ela vem nem que seja sussurrando, murmurando nos nossos ouvidos na calada da noite e ela sente a nossa dor. Ela também suporta a nossa dor, ela não vai fugir. Mas lembra que eu falei daquelas vozes que ficam falando, esconde isso, você vai se dar melhor se for assim. Não, a mulher selvagem vai entender que mesmo que hajam várias cicatrizes, em termos de resistência, atração e capacidade de absorver essa pressão, uma cicatriz é mais forte do que a própria pele. Então, a Clarissa conta no livro, e eu faço muito isso em rodas, que quando a gente tem um grupo pequeno e a gente vai trabalhar esse capítulo, isso vai estar no material de apoio, mas com alguns exercícios práticos de arte-terapia, é legal você pedir para as mulheres trazerem as fotos da família, as fotos das companheiras, das avós, e, de alguma maneira, começar a contar uma história dizendo: essas são as mulheres da minha família. Ou essas são as mulheres de quem eu sou herdeira. Então, você olhar para essas fotos, mesmo que você tenha uma relação muito ruim com seus parentes, né? Mas olhar para elas com profunda compaixão e começar a contar as histórias e os segredos de cada uma, né? Aquilo que você faria de uma maneira trágica, você pode trazer com alegria, mas também pode trazer com mágoa e com esforço, mas lembrar que tudo isso faz parte da sua história, né? Então, a Clarissa chama isso da lavagem de roupas femininas de uma vez por todas. Que essa proibição de se lavar roupa suja em pública é irônico, porque geralmente a roupa suja também nunca chega a ser lavada no seio da família. Ou seja, você não pode lavar em público, você não pode lavar na família, e o que você faz então? Você mata, enterra, e o fedor vai surgir, né? O cheiro ruim vai surgir. Não tem jeito, gente. Então, lá embaixo, no canto mais escuro do porão, a roupa da família suja fica jogada e aquele segredo fica ali para sempre. Então, a insistência em manter esse segredo é tóxica. Na realidade, ela quer dizer que a mulher não tem nenhum apoio à sua volta para lidar com as questões que lhe causam dor. Então, vamos guardar isso em segredo, porque isso nos causa dor. Então, vamos guardar. Não, isso dói, vamos guardar aí. Eu levei um fora, eu fui traída, eu fiz um aborto, mas é melhor eu guardar aí. Por quê? Porque eu não sei lidar com isso. Não estou falando que você tem que sair. Gente, não é para publicar no Instagram as dores. A Clarissa fala muito isso, a doutora fala muito isso também. É importante a gente compartilhar num grupo fechado para não entrar naquele lugar da vitimização, de expor, de usar isso como uma exposição para a gente. Não tem necessidade.
A Clarissa, nesse capítulo também, ela fala de um exercício que ela fez, que eu adoro, né, que é o casaco das cicatrizes, né, que é o bode expiatório, né, eu acho tão legal isso, que é o capote expiatório, né, que ela fez para ela mesma, que continha os segredos, né, que continha as dores, as superações, que ela fala que ficou tão pesado, com uma cauda imensa, né, que acho que as graças poderiam segurar, né? E a intenção dela era fazer esse casaco e queimar depois, por tudo sempre, né? Queimar aquilo lá, queimar aquelas superações. Mas ela conta que quando ela fez, ela ficou tão orgulhosa que ela pendurou, né? Ela pendurou ele na sala, ela pendurou aquilo lá para que ela pudesse olhar, né? Para possibilitar a ela essa construção, possibilitar a ela diz que isso foi a oportunidade dela fazer parte, né, do clã das cicatrizes, ou seja, na voz de Clarissa. Um capote expiatório é um casaco. Um casaco que descreve em detalhes, pintados ou escritos ou costurados, e com todo tipo de coisa, de cores costuradas ou pregadas nele, os insultos que a mulher sofreu na vida. Todas as ofensas, todas as calúnias, todos os traumas, todas as feridas, todas as cicatrizes. É a sua afirmação da experiência da mulher de ser transformada em bode expiatório. Às vezes demoramos apenas um dia ou dois para fazer um casaco desses, outras vezes demoramos meses. Ele é de extrema utilidade para a descrição de todas as mágoas, baques e golpes da vida de uma mulher. Antes de eu fazer esse webinário, eu fiquei aqui pensando quais são as minhas superações e veio uma cena muito forte. Eu morava em Santo André e eu frequentava o carnaval num clube chamado Aramaçã. E o meu pai, na época, apesar de ser engenheiro de obras, engenheiro civil, o meu pai fazia parte da coordenação do clube, desse clube chamado Aramaçã, e ele tirava foto, ele era fotógrafo, porque ele fazia obra, ele tirava fotos maravilhosas. E eu ia nesse carnaval à noite, era a primeira vez que eu ia à noite, e eu fiz com um amigo uma roupa de odalisca, tipo de Neon Gênio, exatamente essa roupa. E ela era transparente, ela tinha uns shortinhos bem pequenininho, um top, tinha um véu, era de Neon Gênio. Quando meu pai me viu com aquela roupa, ele me chamou de todos os nomes possíveis e inimagináveis, assim. Mas eu não tirei a roupa. E aí a gente desceu a rua, que é a Rua Clélia, que é a rua que eu morava, ele de um lado da rua e eu do outro, até chegar no clube. E a gente andou 4 ou 5 quarteirões em que eu ouvia meu pai dizendo: você é uma vagabunda, você não presta, você não vale nada. Isso foi um lugar, assim, muito difícil desse masculino externo, desse pai, ter feito isso com essa filha. Só que eu sou muito pequenininha, então ele fez algo que é o sistema dele, e era o melhor que ele podia. Mas não foi tão fácil assim. Isso refletiu nas minhas ações. Isso refletiu no meu medo de não ser amada, no meu medo de estar sempre fazendo alguma coisa errada, no meu medo de usar uma roupa inadequada. Mas eu fui com a roupa do clube e hoje eu me lembro dessa menina e eu já levei esse tema para terapia não só uma vez, para constelação não só uma vez, porque foi uma situação foi bem traumático, mas hoje eu olho para essa menina e penso o quanto a natureza selvagem dela se sobrepôs a tudo. Aquele desejo, aquela coragem que ela teve, essa menina que sou eu mesma, de escutar que ela não queria se casar, que ela não queria colocar roupa. Não era nenhuma roupa absurda, era para uma menina de 14 anos, que era a idade que eu podia entrar no baile, não era nada absurdo, muito, né? Mas para o meu pai, o que era aquilo, né? Então, eu levei muito tempo para contar essa história na minha terapia, para chorar isso. Hoje, quando eu falo, ainda vem um sentimento assim
de querer pegar aquela menina no colo, sabe? De dizer para ela assim que ela estava linda, que é o que eu digo sempre quando eu faço a meditação. Mas o quanto isso foi até eu revelar, porque eu escondi isso depois de um tempo. Eu não contei para minha mãe, também não ia adiantar muito, porque ela também concordava com tudo. Não contei para meus irmãos, não contei para minhas amigas. Pelo contrário, eu dizia que meu pai era super legal, que era o máximo, que ele era moderno, mas não era a verdade, né? E tá tudo bem também. Mas voltando aqui, seja bem-vinda a esse clã que eu faço parte e que você faz parte. O que importa é que a gente possa vestir esse pesado casaco com orgulho da nossa história, com orgulho da nossa bagagem, das escolhas que a gente fez, dos erros que a gente cometeu e dos erros que fizeram a gente chorar e a gente chorar e a gente chorar mais ainda, porque esse capítulo fala sobre olhar e fazer as pazes para a história e ser capaz de expor os seus segredos. E a gente não conta os nossos segredos por vergonha. E a vergonha é um sentimento que pode nos matar por dentro. Tem coisas na nossa vida que a gente guarda em segredo e a gente sangra por dentro. Muito embora por fora esteja tudo bem. Que atire a primeira pedra quem não tem uma história sua muito escondida que cause vergonha ou estranhamento. Romper o silêncio com pessoas capazes de escutar sem julgar é libertador. Tornar a hemorragia uma cicatriz, né? Pode modificar o rumo da nossa vida. E é sobre isso que se trata esse conto, que se trata esse clã, que a gente vai continuar isso, esse 13º capítulo, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. As lágrimas são um rio, e são um rio que nos leva a algum lugar. E tem oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram porque nós fomos ensinadas a levar por túmulo, né, os segredos dos nossos pais. Então, na realidade, para o bem da nossa alma selvagem, é melhor a gente chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação, o ingresso no clã das cicatrizes, essa tribo de mulheres de todas as cores. Então, a vergonha de ser quem somos, quando a gente toca esses cascalhos negros, faz com que a mulher se isole da sua natureza instintiva, que essencialmente é livre. Aquela menina que saiu vestida, né, de Dina é um gênio, é livre, é alegre. Ela não estava fazendo nada inadequado, nada, mas ela poderia ter ali enterrado uma parte da sua alma selvagem, talvez até tenha enterrado. Mas guardar isso em segredo, esse segredo pode ser tão atroz na psique que a mulher não consegue nem chegar perto dele, por defesa, porque ela tem medo que aquilo a lembre da dor, né? E faça que essa dor, então, crônica se intensifique. Então, em cada história pessoal tem um drama, né? O drama da heroína, a mulher que acaba caindo nas garras de qualquer coisa ou de qualquer um e sofre severas provas, ou aquela que é raptada, ou aquela que perde contato com a riqueza da própria vida e entra no colapso, aquela história que degenera em tragédia, que não dão em nada, porém nem tudo é tão sombrio quanto parece. E como que a gente pode fazer para reverter um drama trágico, um drama heróico, revelando o nosso segredo, falando a respeito com alguém, escrevendo um outro final, examinando as nossas qualidades que a gente suportou aquilo ou vivenciou e deixando mais leve. Então, nós mulheres fomos advertidas de que certos acontecimentos, certas opções e circunstâncias na nossa vida, principalmente relacionadas a sexo, amor, a dinheiro, a violência, ou a outras dificuldades comuns, a condição humana, são de natureza extremamente vergonhosa. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso contar. Não, pode contar. Vamos melhorar isso, né? E que a gente não merece o quê? Absolvição. Isso não é verdade. Eu digo que não há nada que um ser humano possa ter feito, esteja fazendo ou possa vir a fazer, que esteja fora dos limites do perdão.
Nada mesmo, gente. A alma selvática, ela tem um lado profundamente compassivo, que leva esse fato em consideração. No arquétipo do segredo, é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de encantamento. É como se fosse uma rede escura. E ela é encorajada a acreditar que o segredo não deve jamais ser revelado. E esse tipo de ameaça de encantamento é um passatempo apenas para aquelas pessoas que habitam um espaço negro ilimitado no seu próprio coração. Quando a gente abre essas câmaras do nosso coração e esse carinho pela nossa condição humana, é exatamente o contrário. Então, as pessoas nos ajudam a extrair o segredo, porque o segredo gera uma ferida incurável, até que o tema se expresse em palavras, que tenha testemunhas. Então, a mulher que guarda um segredo, segundo a Clarice, é uma mulher exausta. E quando a mulher dedica mais atenção à questão da sua própria vergonha secreta do que outros membros da sua família ou da sua comunidade, é só ela que sofre conscientemente. E quando um segredo não é revelado, a dor continua lá, por toda a vida. Então, guardar um segredo, gente, prejudica a higiene natural, essa higiene autocurativa da psique e do espírito. E essa é mais uma razão para a gente revelar os nossos segredos. E para isso a gente tem que encontrar esse clã das cicatrizes e precisa chorar para ter coragem de colocar para fora. Revelar a nossa dor nos salva. Nos salva do quê? Dessa zona morta, né? Como se fosse aquelas flautinhas sendo tocadas. Então, elas nos permitem deixar para trás o culto fatal dos segredos. A gente pode chorar muito e sair cobertas de lágrimas, mas a gente não sai manchada de vergonha. A gente pode sair com mais profundidade, com esse reconhecimento de quem a gente é, dessa plenitude. Ou seja, lembrem-se, a mulher selvagem sempre nos abraçará quando a gente estiver chorando. Por quê? Porque ela é o nosso self instintivo.